porque muitas empresas brasileiras estão migrando para o Paraguai. Eu desenhei o Corcovado aqui, não estou entendendo mais nada. Não, isso aqui não é o Corcovado. Por que elas estão fugindo para o Paraguai? O que está acontecendo? Fala pessoal, Rodrigo Johnny da GDI e hoje a gente vai entender por que muitas empresas brasileiras estão migrando para o Paraguai, como é o caso da Lupo e outras empresas brasileiras. Por que elas estão fugindo para o Paraguai? O que está acontecendo? Já vou adiantar uma coisa, é por causa dos impostos, é devido à alta carga tributária aqui no Brasil, tem imposto para todo mundo. Primeiro a gente vai entender o que é isso aqui na lousa, o que o cara desenhou Corcovado aqui, não estou entendendo mais nada. Não, isso aqui não é Corcovado. Em 1974, Arthur Laffer desenvolveu a teoria da curva de Laffer. What the fuck is this? É isso aqui, ó, a curva de Laffer. Ela relaciona a alíquota de imposto, que fica aqui nesse eixo X, com a receita do governo, desse eixo Y. Então, basicamente, o que ela diz? Que conforme aumenta a alíquota de imposto, não aumenta proporcionalmente a receita do governo. Existe um ponto ótimo onde tem a alíquota, ela maximiza a receita do governo. E a partir desse ponto, o governo deixa de arrecadar imposto. O governo deixa a receita na mesa. Por quê? Devido à alta carga tributária, desestimula o empresário. E se não há produção das empresas, das indústrias, não há como o governo cobrar imposto. Não entendi nada. Vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Quando a alíquota de imposto é zero, a arrecadação do imposto, a arrecadação do governo é zero, porque não tem imposto. E o governo ganha dinheiro através do imposto, certo? Beleza. E aí a gente vai para o outro extremo aqui, que é quando a alíquota é 100%. Não tem receita do governo, tá aqui, ó, zero. Por quê? Porque isso é um desincentivo para as empresas, elas não produzem. Ela simplesmente fala, poxa, não vou produzir, se eu vou, praticamente todo o meu lucro ali é imposto, não vou fazer mais nada. Então diminui muito a arrecadação, né? Diminui muito a receita do governo. E o que a curva basicamente diz? Ela diz que existe um ponto ótimo, que tem uma alíquota que maximiza a receita do governo e também incentiva a indústria. Fica bom para os dois lados, certo? O empresário está produzindo, está pagando imposto e o governo está arrecadando. Se aumenta a alíquota aqui nesse ponto, começa a diminuir a arrecadação da receita do governo, porque começa a ficar muito caro. Começa a ficar muito caro para o empresário e aí ele fala, poxa, não compensa. Que é o que acontece aqui no Brasil hoje. Por exemplo, a gente está aqui, né? Você tem uma alíquota alta de imposto aqui no Brasil. Por isso que as empresas preferem migrar. Por isso que às vezes elas transferem parte da operação dela ou toda a operação dela para outro país, onde vai fazer mais sentido. Essa operação vai ter mais retorno financeiro, né? E aí a gente cai num cenário que é justamente onde está o Brasil. Alta carga tributária, as empresas começam a procurar outros países para fazer mais sentido a operação deles. E aí elas vão para o Paraguai. Por que o Paraguai? Porque o Paraguai entendeu isso daqui. O Paraguai é um país onde você tem baixa carga tributária em relação ao Brasil. Aqui, em alguns setores da economia no Brasil, chega até a 65% de alíquota. No Paraguai, ali fica em torno de 8% a 9%. Né? E também no Paraguai tem menos burocracia. Quem é empresário sabe, vai ter uma empresa no Brasil para você ver o tanto de burocracia que tem. Né? E além de ter mais incentivos à produção e mais estabilidade fiscal. Gasta muito dinheiro aqui no Brasil devido a esse ambiente regulatório complexo, né? Você paga para entender, não paga só o imposto, você paga para entender qual o imposto que vai ser cobrado e se tem alguma alteração. E muda muito. Fala com o contador, é uma loucura isso daqui. E aí você tem também um alto risco jurídico e insegurança em relação às mudanças. Por isso que as empresas estão saindo, como foi o caso da Lupo. A Lupo vai investir milhões no Paraguai, por quê? Porque ela vai ter um retorno, mesmo que seja a longo prazo, vai conseguir ganhar mais dinheiro do que aqui no Brasil. Isso é muito ruim, porque não produz, né? Desincentiva o empresário brasileiro e também quantos empregos a gente deixa de gerar. Né? Não é partidário isso daqui, mas é só para entender o que acontece e por que as empresas estão indo para o Paraguai. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, comenta, curta, compartilha, chama o amiguinho, passa para todo mundo.